Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos a Números, capítulo 21 e o versículo 21. Nós vamos ver algumas vitórias de Israel nas suas jornadas. E vamos ver aqui sobre Seom, rei de Hesbom, e vamos ver também sobre a vitória sobre Og, rei de Bassã. Amém? Diz assim o texto, Números capítulo 21, versículo 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém Seom não deixou passar Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. Versículo 24. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra, desde Armon até o Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os poetas: Vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, estão destruídos, desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa e com fogo até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e despoçaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja de Edrei. Disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e faleais como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, só lhe tomaram posse da terra. Amém? Então aqui nós vemos, já a narrativa dos israelitas conquistando a posse de terra. E você sabe, naquela época era assim que acontecia. Não que Israel fosse pelejar contra esse povo. Nós vemos aqui logo no início do texto que o que Moisés queria era que eles deixassem eles passar pela terra deles, na peregrinação até a terra prometida, na jornada até a terra prometida. Porém, esses reis, eles se armavam contra Israel, e diz aqui, versículo 23, Porém Seom não deixou passar Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada, e tomou posse de sua terra, desde o Armon até o Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Amém? Então, ao norte de Moabe, vivia um grupo de amorreus, através do qual Israel tinha de passar para conseguir chegar ao Jordão, e, portanto, à terra prometida. A derrota destes amorreus é narrada aqui. Mais tarde, o território ficou para a tribo de Ruben. Nós vamos ver isso lá no capítulo 32, no versículo 33. O provérbio da parábola é um cântico de vitória, detalhando como os amorreus, em Hesbom, derrotaram os moabitas do sul. Isso vai ser narrado aqui nos versículos 28 e 29. Agora Israel derrotou os amorreus, o que lhes garantia o direito da posse. O verso 30 vai falar sobre isso. O assunto
é que a fronteira de Moabe e Israel é no Armon. A reivindicação de Israel por essas terras era disputa de tempos em tempos. O reino de Og ficava no norte do reino dos amorreus de Seom, mas ainda ao leste do Jordão, o território ficou para a tribo de Gade e Manassés. Então nós vamos ver aqui que essas peregrinações que eles tinham que fazer, vez por outra, ele tinha que pelejar. E nas pelejas e nas batalhas, durante as jornadas, eles dependiam da orientação do Senhor, e é isso que o Senhor vai fazer. Amém? Não é diferente comigo e contigo. Nas jornadas das nossas vidas, nós temos algumas pelejas. Graças a Deus que a nossa luta agora não é mais como eles faziam anteriormente, porque eles tinham que possuir a terra, para isso eles tinham que derrotar aqueles que habitavam naquela terra. A nossa luta hoje é totalmente espiritual, amém? Então, para nós possuirmos a terra por herança, nós temos que instaurar a autoridade do reino de Deus, destruindo, ou vencendo as potestades, os principados, os dominadores desse mundo tenebroso. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar essa batalha espiritual, tanto lá em Efésios capítulo 6, como também em 2 Coríntios capítulo 10. Ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mesmo andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é interessante, quando ele fala de fortalezas, ele está falando de bloqueios mentais, ele está falando de domínios, vamos dizer assim, das trevas, com engano, com mentiras, amém? E nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, através dessas armas que são poderosas em Deus, nós vamos vencer a batalha, amém? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que vai narrar a armadura de Deus, ele diz que essa batalha é a ponto de nós permanecermos firmes naquilo que nós já alcançamos. Ou seja, estarmos firmes na fé, estarmos firmes na palavra, estarmos firmes em Cristo Jesus. É uma batalha diferente, mas é uma batalha que Deus já proveu todas as armas necessárias para que eu e você fôssemos mais que vencedores. É interessante aqui, o rei de Baçã, ele vai ameaçar o povo de Deus, assim como Satanás muitas vezes tenta nos ameaçar, mas diz aqui o versículo 34, disse o Senhor a Moisés, não temas. Glória a Deus, é isso que Deus está dizendo para mim e para você, quando as ameaças do inimigo se levantarem, quando as propostas do inimigo se levantarem, nós precisamos simplesmente não temer. O Senhor diz aqui, não temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Amém? Da mesma forma hoje, nós precisamos permanecer firmes, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, amém? Nas hostes espirituais, nas regiões celestiais. E nós precisamos entender que, em meio a todas essas situações, nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou de tal maneira que ele foi até o lugar do inimigo, tomou as chaves da morte e do inferno, ou seja, Jesus hoje tem domínio sobre a morte e o inferno, e eu e você não iremos mais sucumbir nem à morte, nem ao inferno. Por quê? Porque Jesus nos deu vida, amém? Ele nos libertou do império das trevas. Hoje nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor, e jamais passaremos pela segunda morte, amém? Podemos até morrer, mas ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, porque um dia ele voltará, ressuscitará a todos, amém? E nós iremos viver com ele a eternidade. Então é algo maravilhoso, é algo espetacular, e nós precisamos ficar firmes nessa verdade, amém? Sabendo que Cristo é a nossa vitória. Ele é aquele que conquistou o direito
de nós andarmos em paz, em alegria, em justiça, em vitória, possuindo aquilo que Ele nos deu por herança. Então nós vemos aqui que nas jornadas dos filhos de Israel, eles vão começar a vencer batalhas, né, e a conquistar a terra que Deus havia prometido para eles. Amém? Não ainda a terra de Canaã, porque a terra de Canaã somente Josué vai passar e também ainda não houve o assentamento vai acontecer depois. Amém? E nós vemos aqui nessas vitórias já três tribos, né, conquistando já o seu espaço e depois vão possuir essa terra quando Josué for o líder do povo de Deus. Amém? Leia a palavra de Deus, busque o conhecimento. Hoje à noite nós temos nossa casa de oração e nossa escola bíblica. Quero convidar você a estar conosco hoje à noite na casa do oleiro. Amém? Faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.